Fala pessoal, meu nome é Camila Rossi, estamos aqui em mais um episódio do Magic Pod. Ao meu lado, Carla. Oi, pessoal, estamos aqui com o Felipe Câmara, ele que é gineco-obstetra, vai aqui conversar um pouquinho com a gente sobre o que que é isso, essa carreira de medicina, empreendedor, né, o meio do mercado de trabalho. E a gente queria que você se apresentasse um pouquinho, Felipe. Conta aí pra gente. Olá, primeiramente queria agradecer, meninas, por esse convite. É uma honra, estar aqui falando um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a minha trajetória na medicina, na minha especialidade. Então vamos lá. Meu nome é Felipe, eu sou médico ginecologista e obstetra. Eu não sou de São Paulo, eu sou mineiro. Tem 3 anos que eu estou aqui em São Paulo. Atualmente, eu dou aula na Universidade 9 de Julho, sou professor da disciplina Ginecologia e Obstetrícia do campus da Vergueiro. Sou preceptor também da residência de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da ABC. Tenho uma clínica, que é o Instituto Era, que eu inaugurei tem mais ou menos uns 3 meses. A Carla sabe muito bem dos meus perrengues, que a gente vai falar um pouco. E também, eu vou dizer o meu cargo, assim, eu sou conselheiro de uma startup que chama CareOn. Brasil, é uma startup médica. É um aplicativo que é responsável por transacionar plantões médicos. Então, eu estou na parte da assistência, estou arriscando um pouquinho na minha clínica, que é atendimentos particulares, e também estou nessa área de inovação. Pouca coisa, né, Outra Felipe? coisa. Eu faço muita coisa. Dorme às vezes, No né? plantão, as pessoas que me acompanham sabem que, assim, a minha rotina é muito, muito corrida. Eu imagino. Agora, assim, dentre tudo aí que você tá fazendo, né? Nem tudo é relacionado à medicina, obviamente, Uhum. mas você tem algumas outras caixinhas aí. E aí, aprendeu tudo na faculdade mesmo? Nada, eu acho que essa diversidade da essa hoje a minha gama é um pouco bem diversa, assim, sabe, profissional. Eu acho que tem muito do meu perfil pessoal. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de desafios, eu sou bem corajoso, assim. E eu acho que tem a questão de oportunidades, assim, foram aparecendo algumas oportunidades na minha vida. A questão do aplicativo, que era uma coisa muito inicial, hoje já é uma empresa maior. Inacreditável ver aquilo, uma ideia boa, e investir o seu tempo naquilo, fazer bem feito e fazer acontecer. Eu acho que foi um pouco de tudo, assim. Eu acho que a questão da clínica está sendo isso, a questão da docência foi por gostar e investir, em ensinar. A questão do aplicativo também foi um pouco disso, de ver aquela ideia, de ver aquela coisa: "Olha, isso é legal", sabe. Eu acho que isso é diferente, foge um pouco da caixinha que o profissional médico ele é doutrinado, que é sempre a assistência. E eu acho que existem outras áreas da medicina, a não ser o atendimento médico-paciente. Eu E acho que tem algum desses que brilha mais seus olhos? hoje o que brilha mais meus olhos é a docência. É uma coisa que sempre foi presente na minha vida, assim, até pessoal. Eu acho que, ao longo da faculdade, da minha formação, eu sempre, fui monitor de matéria, sabe, isso estava uma coisa, eh bem presente. Eu acho que pelo fato de ter uma questão pessoal também, a minha mãe é professora, então eu vivi isso, sabe. E eu acredito muito, no poder de transformação que a educação tem, sabe. E no meu caso, falando da educação médica, eh, eu me sinto responsável, em ensinar muito bem esses alunos, porque se a gente for parar pra pensar, quem eu ensino hoje é quem vai cuidar de mim amanhã, né. Então, eu acho que a sociedade ela carece de bons médicos. Eu acho que isso perpassa também por um objetivo, uma missão pessoal. Você consegue ver algum tipo de diferença hoje, eh, não especificamente na faculdade que você dá aula, né, não na matéria que você dá aula, mas na forma de se ministrar a medicina hoje, quando na época que você foi aluno de medicina? Com certeza. Hoje a medicina, o ensino médico, ele é totalmente diferente do que eu tive, né. Eh, eu falo isso que tem pontos positivos, né, do currículo médico hoje, e tem pontos negativos.
Então vamos falar de coisa boa, tá? Eu acho que hoje, de positivo, hoje o ensino médico ele é muito mais tecnológico, sabe? Então eu consigo proporcionar para aquele aluno experiências reais antes mesmo de chegar no paciente. Então, a minha disciplina é obstetrícia e ginecologia. Então, eu consigo proporcionar para o aluno, né, uma experiência de um parto em manequim antes dele chegar num parto de verdade. Então, eu consigo ensinar as manobras, eu consigo ensinar como é que sutura um períneo, né? Eu consigo mostrar um pouco para o aluno a tensão de que é estar no CTI, sabe? De proporcionar para eles algumas simulações, que é isso. A medicina é isso. Você vive na tensão o tempo todo. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Você proporciona para o aluno uma visão prática, como se fosse uma pré-prática real, assim, mas que gera uma situação bem realística do que realmente acontece. Então, eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Eu acho que, além disso, de trazer um estudo mais tecnológico, a gente tem hoje acesso à informação de uma forma Mais dinâmica. mais dinâmica, sabe? E isso reverbera também no que o médico precisa saber. Porque o que o médico precisa saber hoje é muito diferente do que o médico precisava saber há 15, 20 anos atrás. Por exemplo, olha que coisa básica, assim. O médico, antigamente, obrigatoriamente precisava saber dose de medicação. A gente não tinha meios de consultar uma dose de uma medicação. Hoje, Num aplicativo. exatamente, dose de medicação é uma coisa que eu jamais colocaria numa prova de um aluno meu. Entende? Porque o acesso à informação ele tá ali, né? Eu acho que é perder tempo. É ir lá, consultar, não tem o menor problema. O médico ele não é obrigado a saber tudo, né? A gente não pode exigir uma coisa do profissional que não precisa. Ele pode consultar, mas ele precisa saber o efeito colateral daquela medicação, as interações. Então, a forma de cobrar hoje do aluno, ela mudou, sabe? E a gente tem que acompanhar isso. Agora, falando um pouco dos pontos negativos, que eu acho que a gente tem que frisar um pouco disso, eh, eu acho que a parte prática, hoje, médica, no internato, por exemplo, porque a gente tem uma fase do curso médico. De modo geral, os cronogramas dos cursos são 4 anos de estudo teórico e algumas atividades práticas, e dos últimos 2 anos 100% prático. Então, o aluno vai para o hospital, ele vai exercer a medicina como estudante, sendo orientado por preceptores, tá? Mas a gente tem um número muito grande hoje de alunos, né? Então, a gente não tem um sistema que comporta atividade prática para todo mundo. Então, tem médico que forma hoje e não passa pelo bloco obstétrico. Isso é um grande problema. Isso é uma defasagem. Porque o médico, ele forma um generalista, né? Então, ele tem que saber de tudo um pouco. Ele não é especialista, ele é generalista. Então, eu acho que essa parte prática, ela falta. E isso é uma realidade brasileira, né? Não é exclusivamente São Paulo, que é uma cidade que a gente tem uma grande quantidade de instituições privadas de escolas, né? É uma realidade de todo o Brasil. Então, a parte prática, sim, ela é um grande problema e um grande desafio para as instituições hoje. Perfeito. E eu fico me perguntando, né, você falou sobre várias questões de como, você teve que buscar outros conhecimentos, né, e a gente estava ali dando um spoiler, né, já das nossas conversas Uhum. backstage. Quando foi que virou a chave para você de que você precisava ser mais do que um médico, né, você tinha que ser empreendedor, não que tem que ser, mas, né, no Uhum. seu viés ali você acabou seguindo por isso. Teve algum momento, assim, que virou a chave, você falou: "Caramba, eu preciso disso", ou foi meio natural, assim, as coisas foram acontecendo normalmente? Eu acho que não teve nenhum momento que eu falei assim, olha, teve um start e virou algum acontecimento fatídico, assim. Eh, mas ao longo do meu processo de formação, eu fui tendo contato com diversos profissionais e diversas situações pessoais, vamos dizer assim. O que o médico, o que eu acho que, o que eu fui aprendendo, o que eu fui vendo, é que o médico tem que entender que nós somos profissionais que a gente tem prazo de validade, sabe?
a gente tem 1 hora para começar e 1 hora para terminar. O médico ele não pode viver simplesmente a medicina, porque senão ele vai perder o time de falar assim, olha, chega. Porque a gente ganha o nosso salário com a nossa mão de obra, né? A gente ganha o nosso salário com o nosso plantão diário, com a nossa enfermaria que a gente vai lá e passa. E eu vi algumas situações que mexiam muito comigo, né? Às vezes um profissional que estava mais velho, que você via que era hora de parar mesmo, né? Já deu. Como toda profissão tem seu prazo de validade, né? Se você presta um concurso, você sabe com qual idade que você vai aposentar. O médico não tem isso, né? A gente não tem carteira assinada, né? Então, eu fui vendo algumas situações e aí você chegava para o médico, né? Fazia amizade e você sempre, eu sempre tive uma curiosidade muito grande de conversar e muitas vezes você conversava com a pessoa e você via que ela estava ali por necessidade, sabe? Ele precisava estar ali. Então, eu parei e pensei, olha, eu quero viver a medicina do início e saber terminar na hora certa. Mas para a gente saber terminar na hora certa, primeira coisa, a gente tem que poder parar, sabe? Eu acho que esse é o ponto, assim. E para a gente poder parar, a gente tem que diversificar, sabe? A gente tem que empreender, a gente tem que fazer a nossa clínica, a gente tem que tratar um pouco a medicina também como um negócio, sabe? E essa divisão é muito difícil, porque você é ensinado e visto socialmente como um profissional que está ali sempre para se doar, É um sabe? Um sacerdócio. sacerdócio. Isso é um grande problema, porque o sacerdócio seria ótimo se a gente não tivesse conta para pagar, sabe? Então, é simplesmente isso. Eu tive um pouco dessa vivência e falei assim, olha, eu preciso extrapolar um pouco, sabe? E eu acho que eu estou fazendo esse movimento hoje, assim, para eu buscar um envelhecimento saudável, Uhum. sabe? Ter uma outra fonte de renda, poder talvez realmente parar. De maneira geral, você acha que o médico ele consegue envelhecer saudável? Olha, essa pergunta é muito boa, tá? Eu acho que e a resposta é não para ela, tá? Mas eu acho que é uma realidade que a gente tinha que mudar, sabe? Porque é uma realidade muito triste, assim, se parar para pensar. O médico é o profissional que é habilitado em cuidar. Mas aí quando a gente olha para o médico, ele é um profissional, ele é a pessoa, né, que a gente tem que colocar ele sempre como uma pessoa que menos se cuida. É muito difícil você olhar para um profissional médico e perguntar assim: ah, você faz atividade física? A resposta é não. Você tem uma alimentação saudável? A resposta também é não. Você vai regularmente fazer exames? A resposta é não, sabe? Então, assim, e por que isso acontece, sabe? Onde está o problema? E assim, será que é a pessoa que é preguiçosa? E eu falo para vocês que não. Quando a gente vê uma realidade assim, com vários erros, a gente sempre tem que buscar entender, pelo menos do meu ponto de vista, onde essa pessoa está inserida, sabe? E por que ela tem certas ações que reverberam em comportamentos de repetição. Porque isso é um comportamento de repetição. É uma classe que tem sempre o mesmo comportamento, né? E muitas vezes a gente pergunta, mas você sempre foi assim, desleixado com o seu cuidado? A resposta é não. Entende? Então, por que que essa pessoa se tornou o que ela não era? Entende? Uhum. E eu falo por mim mesmo, né? Eu não vejo problema em falar isso, mas eu acho que a medicina ela me transformou também um pouco como pessoa, sabe? Nesse aspecto de autocuidado. É uma coisa que hoje eu tento voltar, mas a formação médica ela é muito dura como profissional, sabe? E o fato de ser duro gera abdicações pessoais. Então, eu acho que o profissional médico ele vai abdicando dele mesmo ao longo do processo. Então,
vamos pensar assim, por que que eu chego nessa conclusão? Porque são 6 anos de formação, né? Que são 6 anos que não são fáceis. A faculdade, ela exige muito do profissional, é dedicação exclusiva. Isso por 6 anos, assim. Isso depois que você conseguiu passar. Isso depois que você conseguiu passar. Então, Não é tem uma uns coisa anos aí óbvia. de cursinho, né? Cada pessoa tem o seu tempo. Então, 6 anos. Depois vem a residência médica. Eu falo pra você, gente, residência médica foi a pior fase da minha vida, sabe? É extremamente desafiador, sabe? Por vários aspectos, assim. O número de horas que você passa, né, no hospital, eu acho que você pergunta hoje para um residente, eu vejo, eu tenho contato, né, com residência. Hoje a gente tem um processo de melhoria, em questão de horas trabalhadas, mas é raro você pegar o hospital, a instituição que respeita isso, tá? Isso é muito triste. Então, assim, a carga horária mínima hoje é uma coisa de legislação mesmo, é 60 horas semanais. Mas a média está entre 80, Mas se for parar 93, pra pensar, 60 120. horas semanais, nenhum trabalhador faz isso, Não, essa carga horária. é 40. E se a gente for calcular o valor hora do residente, do médico, né, o profissional é médico, na residência, é em torno de 9 a 11 reais. Sim. E que Então, ninguém comenta isso. ninguém fala sobre Que é um isso. valor tabelado e que ele Uhum. tem que trabalhar 60, 80, 90 horas e ele vai ganhar o mesmo valor. O mesmo valor. E assim, isso a gente discutindo simplesmente horas trabalhadas, né? Sem discutir que eu acho o ponto principal da residência médica são as relações interpessoais, sabe? Que é bem difícil, assim, sabe? Existe uma coisa, uma hierarquização da medicina. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas é basicamente hoje os escopos de residência são 3 anos. Então, R1, R2, R3. Fora quem for fazer R+, outras especialidades que chega a ser 5, 6 anos de residência. É quem manda em quem mais, né? Exatamente. Então É um você vai mandando o deixando de outro. sofrendo à medida em que você vai Isso. subindo, né? Exatamente. E por que que eu tô comentando isso? É aquela questão que o médico repete ciclo, sabe? Então, eu sofri muito no R1. Aí eu chego no R2, eu vou respirar. Então, eu vou jogar toda a responsabilidade no R1. Então, eu chego no R3. Então, aí eu tenho que jogar a responsabilidade no R1 e no R2. Porque o médico tem esse sentimento que, às vezes, no sofrimento, aprende mais, sabe? E é muito engraçado quando a gente conversa com profissionais mais velhos, assim. E a resposta sempre é assim, mas na minha época era muito pior, sabe? Então eu acho que é isso, assim. O profissional ele vai abdicando de muitas coisas ao longo do processo da formação e talvez ele vai se tornando um pouco. Ele vai largando um pouco dele em prol da medicina. Só que isso tem um preço. A gente estava até falando um pouquinho disso, Felipe, que também não acontece só com o médico, né? E que tem toda essa coisa da instituição de saúde, de todos os profissionais que estão ali para dar assistência ao paciente. Como é que você vê hoje que acontece essa relação entre médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem? Como é que acontece assim, esse ambiente colaborativo? É um ambiente que tem mudado, que tem melhorado? Como é que você consegue enxergar essas relações hoje em dia? Sim, eu acho que a gente sempre tem que pensar numa equipe multiprofissional, sabe, Carla? Porque a gente está ali com o objetivo de proporcionar a melhor assistência para o paciente que procura a gente. Mas quando a gente fala da relação entre os profissionais da saúde, eu acho que ela vem melhorando ao longo do tempo, sabe? A relação médico com o enfermeiro, o enfermeiro com o médico, entre o técnico de enfermagem e o enfermeiro, sabe? Eu acho que a gente sempre tem que buscar uma melhora dessas relações, porque são profissionais que muitas vezes eles estão ali num sistema que eles têm funções diferentes, né? No cuidado do paciente, e o objetivo é o mesmo, sabe?
o que eu vejo muito é que foi construído, muitas vezes, uma disputa entre um profissional ou outro, né? Ou um profissional achar que ele está numa posição e que ele é mais importante do que o outro, e isso não deve existir, sabe? Mas isso é uma coisa que foi imposta, sabe? E a gente tem que é, quebrar essa roda, essa repetição. É, e muita disputa entre os profissionais. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre divergências salariais entre os profissionais de saúde. Isso é uma realidade que ela existe, tá? Mas o que a gente tem que entender é que um não pode ficar acusando o outro, sabe? Ou diminuindo a função profissional do outro, sabe? E a gente vê muito isso, assim, alguns profissionais que muitas vezes acusam, profissionais que não se defendem, né? Por exemplo, eu sou médico, e eu defendo a valorização da enfermagem. Então, eu sou um profissional que eu estou ali ocupando a mesma instituição, eu tenho uma função diferente daquele profissional, com o mesmo objetivo, que é cuidar do paciente, mas eu valorizo os meus pares, né? A gente é par ali dentro. Então, eu acho que muita coisa precisa ser melhorada, né? Mas eu acho que a gente está evoluindo nesse processo. E eu acho que as instituições elas devem se preocupar com isso, sabe? Em proporcionar momentos, proporcionar políticas de melhoria dessas relações. Mas eu acho que a gente está começando a dar os primeiros passos, Caminhando, né? caminhando. E aí eu fico curiosa, né, muito para saber, quando você me falou do aplicativo e dessa nova vivência que você está tendo na clínica, né? Como é que tá esse movimento dessa vida empreendedora? Como é que você tem se atualizado sobre os temas e como é que você encaixa isso na sua rotina? Então, em relação ao aplicativo, que é a Caron, eu entrei nessa ideia. é, Então, desde o início, tá, do aplicativo, então eu estava na residência, eu fui o primeiro médico a começar a baixar o aplicativo e como se fosse assim, eu baixava e testava as funcionalidades do aplicativo, sabe? Se aquilo ali encaixava na realidade médica de um serviço, se tinha alguma ideia, alguma funcionalidade nova que eu queria desenvolver. E foi uma ideia muito inicial, assim. Quem criou o aplicativo foi a Fernanda, uma amiga minha, que ela é advogada, ela não é médica, e foi ela e a irmã dela, e eu entrei de cabeça com elas nesse propósito. Hoje ela é CEO da plataforma, Fernanda, que é uma grande, grande amiga, então um beijo para a Fê, que é uma pessoa muito especial, que me ajuda muito em toda ideia, em todo empreendimento que eu busco entrar. Em relação ao aplicativo, inicialmente eu fui uma peça muito pontual, vamos dizer assim. Então, eu baixava, eu ia nas reuniões, muitas vezes eu apresentava a ideia do aplicativo, até ele realmente pegar uma forma, sabe? A ideia sair do papel, sair de um aplicativo inicial e a gente realmente começar a entrar nas empresas e mostrar a nossa ideia realizada. Porque uma coisa é você ter uma ideia que ela tá no imaginário, sabe? Outra coisa é botar no papel. Então, e mostrar pro investidor, né, que vai acreditar no seu trabalho. Então, a minha função no aplicativo é mais ou menos essa. Assim, a gente fala que seria o conselheiro, assim. Por exemplo, que a Fê liga e que ela se ouve do aplicativo, eu estou com esse problema, eu preciso fazer essa funcionalidade, o que você acha que precisa fazer acontecer? Então, a minha função nela é basicamente essa, e a gente tem um braço do aplicativo, que é o Plantões que Marcam, que é um podcast também, que a gente convida profissionais da saúde para falar um pouco sobre a sua especialidade, sobre as suas experiências, e esse é o seu apresentador. Então, tem que muitas vezes ir para Belo Horizonte gravar. A gente grava aqui em São Paulo também, mas de modo geral eu vou e volto. Em relação à clínica, ela também está sendo uma virada de chave assim na minha vida, porque é a forma que eu vejo a clínica ali como um lugar que eu posso exercer a minha especialidade da forma que eu acredito, sabe? Proporcionar para as minhas pacientes
uma medicina atualizada, proporcionar para as minhas pacientes a atenção devida, que eu acredito que uma consulta ginecológica e obstétrica ela deveria ter. E eu vejo ali também como investimento para minha aposentadoria, sabe? Então eu fiz essa virada agora, tá dando certo, sabe? Assim, são vários desafios, é que ela sabe que eu fiz a clínica sem entender absolutamente nada de como funcionava a parte de gestão de uma clínica. Mas eu penso que uma das características do médico crescer, sabe? Fazer escalonar a sua carreira, eu diria essa palavra. Ele tem que ter coragem, sabe? Coragem. Porque, na verdade, a gente tem tanta coragem pelo que a gente enfrenta nos nossos plantões, né? Então, por que a gente não pode ter coragem de entrar no meio que a gente não sabe? Mas se a gente tem vontade de aprender, e eu acho que essa é a vivência que eu tenho hoje, assim, na clínica, sabe? Todo dia que eu vou lá, eu aprendo alguma coisa. Sabe o que que eu vejo, Felipe? Muito cliente pega e fala assim: não, sou burro nisso, sou incapaz de aprender isso. Não, eu não consigo, eu só sei medicina. Mas na verdade, não. Acho que medicina é Sim, muito mais difícil. sim, não, eu acho que são conhecimentos diferentes, assim, não existe o mais difícil e o mais fácil, são realmente conhecimentos diferentes que o médico, ele não é treinado em nenhum momento para isso. Por exemplo, a gente pega a grade curricular médica, não tem em nenhum momento educação financeira básica, sabe? O médico é um profissional que ele recebe muito bem depois que ele forma, decorrente de muitas horas trabalhadas, mas ele tem um salário alto, né? Então, assim, como é que ele vai investir esse dinheiro? Como é que ele vai projetar esse dinheiro que ele recebe? Quanto que ele vai investir, né? Quanto que ele vai guardar? Porque ele tem que pensar na aposentadoria dele. Ele é o profissional que tem data para começar e data para acabar. Ele trabalha com a mão dele. Então, assim, e de modo geral, ele não tem garantia trabalhista nenhuma, né? Não, se ficar doente, ele não trabalha. E será que o profissional hoje ele pensa nisso? Não. E quais foram, assim, os maiores perrengues da clínica? Conta aí, abre um pouquinho o jogo aí que eu quero saber. Eu acho que os maiores perrengues da clínica é você idealizar uma coisa, sabe? E ver que aquilo realmente é uma idealização na sua cabeça, né? Que na prática é totalmente diferente, né? Que existem regras a serem seguidas, né? E mesmo você tendo uma noção boa de o que seria um estabelecimento de saúde com uma prestação de serviço de qualidade, né? Existem regras da vigilância sanitária que elas devem ser seguidas, né? E não existe hoje você abrir um estabelecimento sem seguir certos critérios, de ter certas certificações. Então, isso para mim foi o mais desafiador, sabe? Eu fazer o movimento e muitas vezes eu estar seguindo pelo caminho errado. Então, eu acho que fica até como uma dica, assim. Uma pessoa que quer montar um estabelecimento de saúde hoje, a primeira coisa antes de começar a fazer, o que eu preciso para montar um estabelecimento? Quais são as regras? Como deve ser o meu projeto de arquitetura que vai ser aprovado, né? E até mesmo entender que o começo ele não é fácil, né? O primeiro ano de uma clínica, você tem que ter um dinheiro guardado, você tem que se preparar para isso. Porque você não consegue uma cartela de clientes da noite para o dia, né? Então, é desafiador. A gente tem que falar sobre o marketing médico, né? O médico hoje que quer alavancar a sua clínica, a sua carreira, ele não tem como de não trazer pacientes sem ser notado, né? Então, para o médico ser notado hoje, ele tem que ser visto. Como que a gente vê um profissional hoje? É nas redes sociais. Então, ele tem que pensar nisso antes de começar. Antes de começar, ele tem que fazer um planejamento. Então, eu acho que eu não fiz muito bem esse planejamento. Quando eu olho hoje, eu teria feito muita coisa diferente. Mas eu acho que se eu ficasse muito parado na minha zona de conforto, e isso esbarrar na coragem, né, a gente não sai daquele ciclo. Então, eu acho que eu sou muito grato o que eu vivo hoje,
que eu sei que eu tô aprendendo, que eu sei que é desafiador, sei que eu errei muitas vezes ao longo do processo, né? Mas que bom que eu errei, né? Eu penso assim hoje. E eu fiquei até curiosa, né? Fui dar uma stalkeada nas suas redes. E aí percebi que você já tá aí quase chegando a 20 mil seguidores. Você utilizou algum artifício? Você fez tráfego pago? O que que nesse mundo do marketing você já tentou? Então, eu acho que a questão de seguidor, a primeira coisa que eu penso, assim, é que muitas vezes as pessoas olham para os seguidores e veem um número, olha, legal, tal, ele é visto por muitas pessoas. Então, a primeira coisa que eu penso é se seguidores são funcionais, sabe? Acho que entregar número na rede social hoje é muito fácil, sabe? Então, eu acho que os meus seguidores, eles são um pouco espalhados, assim. Hoje, o meu objetivo é concentrar onde eu atuo. Então, utilizo sim o tráfego pago, tá? Por quê? Porque eu sou um profissional que, pelo fato do podcast, né, a gente tem. Eu sou ouvido em vários locais. Mas eu quero trazer do meu Instagram hoje, que é um desafio, centralizar, atingir o meu público-alvo, vamos dizer assim. Eu acho que é uma dificuldade que eu tenho hoje e a gente tem que utilizar dessas ferramentas. Precisa de ter uma equipe de marketing por trás para te auxiliar, que eu não tenho hoje, mas eu preciso ter, que eu acho que isso faz parte do meu planejamento. A gente tem que fazer uso do marketing pago, a gente tem que direcionar o nosso público, que as redes elas precisam de direcionamento. E sempre ser visto, né? Participar de congressos, fazer apresentações, o fato de eu estar num centro universitário hoje dando aula, eu acho que isso para minha imagem é muito positivo, né? Eu tenho vários benefícios disso. O fato de eu estudar bastante, me manter atualizado e também é isso, fazer com que aquela ferramenta mostre o seu serviço, o seu trabalho. E buscar algumas formas de alavancar a sua rede social. Muitas vezes, profissionalmente, a gente consegue isso. Então, Uhum, assim, eu tenho muito seguidor meu que é meu aluno, uhum, entende? Que é minha aluna da faculdade, que indica para uma tia, e sempre concentrado em um objetivo. A minha rede social é para eu ser visto. Mas com qual objetivo? Eu não estou ali para falar sobre a minha vida, né? Eu estou ali para falar, para mostrar o meu potencial como profissional. O que eu vou proporcionar para a minha paciente? Né? Quais são os benefícios dela passar numa consulta no Instituto Era? Né? O que o Instituto Era vai trazer para ela? E eu quero exatamente mostrar isso. E eu acho que aos poucos, no meu perfil, ele está tendo um pouquinho essa carinha, sabe? O meu objetivo ali é trazer pacientes para minha clínica, né? O objetivo é esse. Então, talvez agora vamos dizer assim, de desafio que eu tenho nas minhas redes sociais hoje é concentrar no meu objetivo, que é proporcionar, alavancar a minha clínica. uhum. E eu fiquei curiosa, você falou que você chegou a investir em tráfego pago, mas você não tem uma equipe de marketing por detrás. Uhum. Como é que foi isso? Você foi testando, fazendo você mesmo? Ou Eu você mesmo, contratou alguém? Como foi essa... eu mesmo, assim, eu acho que com essa experiência do aplicativo, com a experiência também do podcast, né, eu tive muito contato com isso, assim, Uhum, porque o aplicativo e o podcast são instituições que estão próximas a mim, que têm essa equipe, né? Então, uhum, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, hoje, eu mesmo eu faço os meus vídeos, eu edito os meus vídeos, eu boto legenda, eu direciono o público que eu quero atingir com o meu tráfego pago, a idade, a localização, tudo sou eu que faço. É, é claro que eu não consigo atingir os resultados que eu esperaria, porque eu não sou um profissional habilitado para isso, né? O que eu estou fazendo é o famoso quebra-galho, né? Mas é isso, assim. Eu espero que isso entre no meu orçamento de custo no próximo ano, né? Faz parte do custo da minha operação na clínica. Hoje é difícil, porque eu comecei agora, né? Então, eu tenho outras prioridades emergenciais que merecem a minha atenção agora.
E eu acho que isso vai ficar num outro momento, sabe? E você acha que é possível hoje? Eu sempre acabo perguntando isso para os médicos, né? Nesse seu viés, né, de estar ali fazendo a clínica, é possível o médico ter um sucesso profissional sem estar nas redes sociais? Essa pergunta sua, ela é muito boa. Então, acho que deve ser por isso que você pergunta para todo mundo, porque a primeira coisa que eu responderia é: o que seria sucesso para você? Sabe? Porque às vezes a palavra sucesso, para mim, o conceito é um, para o outro profissional médico que está aqui, o conceito é outro, sabe? E tem especialidades, por exemplo, que as redes sociais, né, o Instagram, ele não tem grande importância, Tipo né? um rádio, ou sei lá, um anestésio da É vida. um profissional que vive 100% em regime hospitalar de plantão, né? Então, qual que é o objetivo dele ali? Por exemplo, tem profissional médico hoje que o objetivo das redes sociais é diferente do meu. Meu objetivo é mostrar o meu serviço na minha clínica, os meus partos. Eu quero cativar as pacientes que me procuram, né? Tem profissional médico que vive de marketing, então que publica a sua rotina, né? Ele não tem um objetivo, mas ele atingiu sucesso numa outra categoria, vamos dizer Como assim. influenciador, você diz, né? Influenciador, né? A Aham. gente vê muito isso, assim. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta no meu cenário, eu acho muito difícil um médico que tem como objetivo alavancar a sua carreira, né, em consultório, ou alavancar profissionalmente para serviço, talvez por uma empresa, não investir nas redes sociais, sabe? Eu Uhum. acho que é uma peça fundamental, porque ali é que ele é visto, né? A forma que ele vai mostrar o seu serviço. Que ao mesmo tempo gera vamos dizer assim, uma reflexão, né? Porque aquilo que a gente vê não é necessariamente o que é, né? Então isso gera uma reflexão que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, sabe? Será que aquele profissional que divulga aquilo que ele faz, será que ele realmente é aquilo? Sabe? E que a gente vê muito isso, a medicina sendo invadida por profissionais charlatões, né? Ele não tem a especialidade que ele divulga ter, né? O tratamento que ele propõe não é um tratamento com protocolos baseados em medicina Tem evidência. de evidências, né? Então, é, acho que é uma forma de alavancar. O médico, ele tem que mostrar o seu serviço. E por que que eu falo sobre isso? É que muitas vezes o médico que é realmente muito bom, muitas vezes, ele não dá a devida importância das redes sociais e ele perde espaço para aquele que está ali falando, Nossa, sabe? perfeito, Então, perfeito. por que que eu toco nesse assunto? Porque se você é um médico bom, que fez uma boa residência, que se atualiza, vá para as redes sociais. Porque é uma forma de combater isso, sabe? É uma forma de você ser visto e você ser cobiçado também pelos nossos clientes, nossos pacientes. Então, eu gosto de falar sobre isso, também da gente pensar na importância educacional que tem as redes sociais, sabe? E sempre buscar um lado positivo nessa história. Então, Sim, e não privar o seu paciente do melhor. uhum, Porque se você é bom, né? Você se preparou, você confia que você consegue dar o melhor para o seu sim, paciente, talvez quem não tenha toda essa bagagem que você tá lá se divulgando e ele consegue captar aquele paciente. sim, porque E ele foi você o único não. que foi visto. Exato. Perfeito. E você chegou, eu sei que agora você está nesse momento da clínica, do paciente, eu diria até, você utiliza as redes sociais, né, ali como um braço para o seu offline, né, Uhum. digamos assim. Mas você já chegou a pensar de maneira digital em criar um infoproduto, criar algo que seja escalável dentro da internet? Olha, isso é muito bom. Assim, eh, eu nunca pensei assim. Na verdade, eu tenho um projeto ainda, que é uma coisa meio inicial, mas quando a gente fala de produtos para a gente poder escalar um serviço, assim, eu acho que isso
não contempla muito o meu objetivo profissional, sabe? Uhum. Então, se a gente pensar num produto físico para escalar, eu nunca pensei. Mas o que eu penso é em escalar a minha proposta profissional, que é assistência à mulher, sabe? Assistência ginecológica, obstétrica. Então, talvez eu pensaria em escalar o propósito inicial que eu construí. Então, por exemplo, eu tenho a clínica, que é um espaço físico, né? Hoje, lá a gente tem 2 consultórios, e uma sala de esterilização, que foi um desafio. Então eu penso em escalar nesse propósito, sabe? Em, muitas vezes, chamar profissionais para atender no meu espaço, né? E fazer daquilo um ambiente em que eu possa gerar um faturamento sem estar ali, sabe? Sem ter. Mas agora, de produto, eu não penso nisso porque eu acho que eu estou escalando diretamente em outras posições que eu estou hoje, Uhum. sabe? É, e, e eu acho que é um grande problema, é uma linha muito tênue assim do profissional que ele quer escalonar em venda de alguma coisa, sabe? Eu acho que esbarra muito numa questão ética, que eu não concordo muito. Mas talvez eu ia escalonar o Instituto Era nesse aspecto, abrir uma filial, ver que deu certo, proporcionar os nossos protocolos que a gente tem hoje na clínica em outra clínica, talvez nesse aspecto, mas isso é uma coisa muito futura. Eu tenho que fazer dar certo o que eu tenho hoje. Sim, perfeito. Eu falo isso porque às vezes a gente comenta muito, né? Você como já é um profissional educador também, acaba que a internet ela tem esse potencial de você conseguir falar para mais pessoas, né? É Uhum. lógico que você estava falando quantos alunos mesmo você comentou que você tem? 600. 600 alunos é muita coisa, mas você teria assim essa coisa de passar seu conhecimento na rede social, ou você é aquela pessoa que gosta mais da academia, do formal ali, daquele conhecimento mais formal? Não, eu acho que eu acho que essa parte da educação, isso é uma coisa bem legal, porque isso é uma forma de escalonar, Uhum. né? Você proporcionar cursos. E a Caron, ela tem isso, sabe? A gente tem a Caron Academy, que é o que eu falei para vocês. A empresa foi crescendo e foi tendo alguns braços, assim. Tem um Sim. podcast, tem o Caron Academy, tem a parte do aplicativo em si que transiciona plantões. E nesse ramo eu tô lá, sabe? Eu não faço parte exclusivamente da realização de cursos. Tem um outro diretor, que é o Alexandre, que ele é muito bom. Mas é uma forma de escalonar. Então, talvez, sei lá, mais para frente eu faça um curso, né, de algum tema da minha especialidade, né, e talvez esse curso ele seja disponibilizado, vendido em uma plataforma. Então, pode ser que seja, assim, uma... Bom que você é bem mente aberta, né, para todas essas possibilidades, assim, Eu sou uma pessoa que eu empreendedoras, né? gosto de desafio, assim. Aham. Então, quando me bota um desafio, e se eu acredito nele mesmo, assim, eu acho que é uma ideia muito boa, eu invisto tudo que eu tenho, todas as minhas ideias naquilo e eu faço acontecer. A gente esbarra muito na questão da clínica, né? Eu fiz acontecer. E aí a gente vai corrigindo as falhas, sabe? Eu acho que é isso. Essa questão de ir lá, fazer acontecer e depois você vai melhorando o seu escopo inicial. Uhum. Acho que é bem da sua personalidade, Eu né? acho que tem um pouco disso, De você assim. testar e ver como não é. E eu queria saber um pouquinho, puxando até esse gancho para Carla, assim, como é que você vê esse movimento, né? A gente tem uma diversidade de clientes, assim, muito grande. Então, a gente tem aquele cliente que faz muito cálculo e vamos estruturar aqui a clínica bem certinha, e já outros que são mais corajosos e já querem fazer, né, acontecer ali da melhor forma possível, só que fazer isso de forma rápida. Como é que você lida, assim, com essas várias personalidades, assim? Você acha que a Medpoint hoje se adapta a todo mundo? Eu acho que sim, sabia? Porque a gente não uma coisa que eu tento colocar muito como essência da gente é entender a necessidade do cliente. A Uhum. gente pode ir lá e montar a clínica do início ao fim para a pessoa só chegar lá e sentar. Isso depende de um monte de fatores, como orçamento, como disponibilidade de tempo,
dos sócios que estão aí. Sim. E aí, às vezes, a gente entra para poder apagar incêndio, e às vezes a gente entra para poder trocar ideia. Eu acho que qualquer profissional que entre para poder assessorar o médico nesse processo tem que estar atento ao momento que ele está vivendo, à necessidade dele. E, ó, dentro da sua realidade, o que eu consigo te ajudar e que é essencial. A gente já teve essa conversa, né? Uhum, Carla, o que que é essencial, que eu não posso abrir mão? É isso aqui que a gente vai fazer. uhum, E aí é isso aí. Você não pode deixar aparecer nenhum incêndio, na verdade. Você tem que se antecipar a determinadas coisas, para que um objetivo principal seja atingido e a partir de determinados milestones uhum, futuros, você vai avançando e vai aperfeiçoando, né? É muito difícil para o médico, principalmente que vivia de plantão, dar esse pulo, né? Eh, que requer muita coragem, é um desafio muito grande, que exige competências que ele não foi treinado. O Felipe parou para poder estudar um monte de coisa. Foi engraçado a gente conversando. Carla, mas eu li a legislação da prefeitura e eu isso e aquilo, eu fui e voltei, não sei o quê, não deu em nada. E eu fiz, assim mesmo, é complicado. é. E tem coisa que você vai estudar como foi e vai ser difícil. E a parte legal, assim, que a Medpoint, ela tá comigo desde o início do meu processo, sabe? Desde o início do meu processo que eu falo, quando eu tinha minha PJ, que eu dava só plantão, né, de cadastro de hospital, do momento de eu ter que fazer meu imposto de renda no final do ano, que eu não entendia nada. Então, eu acho que a empresa de vocês, ela vem acompanhando os meus passos, sabe? Até o momento de eu abrir meu consultório e falar assim, olha, eu preciso disso, eu tenho esse orçamento, eu não quero que o meu objetivo ele seja parado, né? O meu projeto, eu não quero parar ele em nenhum momento. Pode ser que eu volte para fazer o não necessário, vamos dizer assim, o não essencial, mas eu não quero parar. Então é exatamente o que a Carla tá pontuando. Felipe, você precisa disso. Sem isso, você não vai dar nenhum passo para frente. Tá bom, Carla? Então, beleza. Então vai ser isso que a gente vai fazer. E eu acho que é isso, assim. E minha experiência como cliente de vocês, eu acho que é importante eu falar. O médico ele é bombardeado muito por várias empresas que proporcionam o serviço de contabilidade médica, sabe? E eu falo com muita propriedade que eu sou o cliente que eu não vou abandonar, sabe? Eu acredito muito no trabalho de vocês, eu sempre fui muito bem assistido, né? Muito bem acompanhado, e é isso, eu confio muito no trabalho de vocês e eu tenho certeza que a gente vai ter muitos anos juntos aí pela frente. É isso que a gente quer. A gente quer ter, na verdade, um parceiro para a vida inteira, né? Sim, Porque hoje suas necessidades são essas. sim. Amanhã vai ser uma outra unidade, amanhã vai ser um aplicativo, amanhã vai ser um infoproduto, amanhã vai ser influencer, né? Amanhã vai ser o que Aham, for. E aí? Vamos sim. sentar e vamos ver o que que a gente consegue te ajudar. A gente Sim. quer ser esse parceiro para a vida. Sim, eu acho que tem muito a ver com propósito, né? Eu acho que aí até aprofundar nessa pergunta. Quando você, na verdade, entrou na medicina, você tinha um propósito específico ou você acha que você foi construindo o seu propósito ao longo da sua carreira? Ah, com certeza foi construindo ao longo da carreira. Com certeza. Eu posso dizer muito bem, assim, que eu ainda estou em construção, sabe? E a gente só consegue saber o nosso objetivo a partir do momento que você vai vivenciando a medicina, né? Vivenciando a especialidade. A medicina ela é muito ampla, né? Então, assim, você tem uma gama de escolhas, né? Que para você fazer isso, para você escolher até mesmo a sua especialidade, você tem que viver um pouco de cada uma. Para falar assim, olha, é isso que eu quero. Até mesmo na residência, né? Você vai vivenciando cada subespecialidade da especialidade, você escolhe a sua. Hoje eu faço, de modo geral, uma especialidade pré-natal de alto risco, né? Então, e aí você vai se deparando até com suas questões pessoais, assim. Até que ponto que eu quero me doar para medicina, sabe? E você vai construindo ao longo respondendo o objetivo final ao longo do processo, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Hoje eu sei qual que é o meu objetivo final, sabe?
mas hoje. Então, eu fui construindo ao longo dos anos. E você acha que está aberto à mudança ainda? Você acha que ainda é possível, né, de mudar, assim, o Ah, com propósito? certeza. Com certeza. Eu acho que é isso. E acho que a vida é essa, sabe? Você se reinventar, ser mutável o tempo todo, assim. Eh, mas o que eu penso hoje é que eu tenho um objetivo final mesmo, assim, se eu me perguntasse, Felipe, qual é o seu objetivo final? Eu tenho uma resposta para te dizer. É claro que não permita que eu não viva outras experiências Uhum. nesse processo, sabe? E eu acho que é isso, é deixar um pouco aberto, você ir atrás do seu objetivo, porque senão você perde o foco, né? E acho que é isso. Acho que essa é. E a gente estava falando sobre essa questão do sucesso, com a abertura da sua clínica. O que que para você, assim, o que que precisa acontecer para você dizer, caramba, isso aqui deu certo? Olha, eu acho que para eu falar que deu certo, mesmo, é eu escalonar a clínica. Porque é o que eu falei para vocês, eu escalonaria o meu propósito de investimento hoje, né? Eu faço outras coisas, né, Uhum. que eu gosto muito, mas o meu propósito é escalonar o que eu mais acredito, né? E o que eu mais acredito é no meu trabalho, né? Eu me preparei para isso, sabe? Eu estudei para isso. Eu acredito na medicina que eu exerço, sabe? Então, talvez eu poder eh, gerar uma unidade de sucesso, né? De procura de pacientes, de pessoas falar assim, olha, eu confio naquele estabelecimento, não necessariamente só em mim, porque se eu foco só em mim, eu não escalono, né? Então, Perfeito. eu quero gerar uma imagem real, tá? Uma imagem real de que aquele estabelecimento tem profissionais de qualidade, pessoas de confiança, profissionais éticos, e eu acho que isso perpassa de tudo um pouco que eu faço hoje, né? Esbarra na docência, porque eu tenho que passar esse conhecimento para alguém. Eu acho que esbarra nessa questão de visibilidade, que acontece comigo hoje. Eu busco mostrar o que eu faço nas redes sociais, a questão do podcast, perpassa pela gestão, né? Gestão da minha própria clínica, gestão de lidar com o gerenciamento de pessoas, né? Então, eu acho que seria essa a resposta. Perfeito. A gente estava batendo um papo aqui, você nem percebeu que passou quase uma hora, né, de É de mesmo? podcast. E aí, eu gosto de fazer, não sei se você tem mais perguntas, eu tenho uma para fechar com chave de ouro. Você tem alguma específica? Não. Não? Porque a minha vai ser profunda aqui. É polêmica? Não é polêmica não, não é Tá bom. polêmica não, a gente não entrou em polêmicas não, mas é porque eu vi que Acho que foi ok. é, eu acho que, eu tenho uma pergunta que eu fazia em outro podcast, de outra marca, mas você falando sobre essa questão de propósito, eu acho que é bem interessante, né, você passou por uma jornada que, enfim, foi desde plantão, a clínica e por aí vai. E aí, se você tivesse que voltar no tempo agora e conversar com o Filipinho lá de trás, que começou aí sua jornada na medicina, o que não sei, não estava ainda decidindo, você acha que você falaria alguma coisa pra ele? Você contaria algum spoiler? Ou direcionaria ele pra alguma coisa? Olha, essa pergunta ela é muito boa mesmo, assim. E essa pergunta, eu achei engraçado você fazer ela, porque é uma pergunta que eu já fiz, sabe? Para uma outra pessoa que estava na minha frente. Você falaria alguma coisa de diferente, né? Você daria alguma dica para aquele Felipe que estava lá atrás, para o Felipe de hoje? O que eu falaria para o Felipe é que só vai, cara, sabe? Tipo assim, só vai, não tenha medo. Se alguma pessoa ou alguma situação te deixou para baixo, te diminuiu, só vai, acredite em você, estude bastante, e faça acontecer, sabe? Eu falaria exatamente isso, só vai. E isso não tem a ver com deixar de fazer determinada coisa ou fazer diferente. Acho que até uma mensagem que ele deixa para quem está querendo entrar na faculdade de medicina, para quem Sim, está terminando a faculdade de medicina, para quem está terminando a residência, acho que tem a ver com isso. sim,
E a gente tem que ter em mente uma coisa, que acho que todas as experiências positivas e negativas que a gente viveu até agora Elas fazem parte do processo. direcionaram a gente para esse lugar que a gente está aqui hoje. E se a gente tem orgulho de onde a gente está, foi Sim, necessário viver isso. exatamente. E te formaram para ser o profissional que você é. Sim, eu acho que eu falaria exatamente isso. Só vai, sem medo, porque eu acho que ao longo desse processo, eu fui muito corajoso, assim, mas o medo, ao mesmo tempo que ele é uma coisa boa, né, que não te deixa fazer loucuras, mas o medo é uma coisa que muitas vezes te bota numa posição que você não deveria estar, sabe? Então eu falaria isso, só vai. Perfeito. E como é que a gente consegue te encontrar nas redes sociais? E fala um pouquinho também da sua clínica, onde é que ela tá, como é que... Então, a minha rede social, meu Instagram é dr.felipecolbert, e a minha clínica se chama Instituto Era. Ela está localizada em São Caetano do Sul. E todos os contatos têm no meu link do A Instagram. gente bota aqui no A podcast. gente consegue Perfeito. marcar consulta online. Tem a Thaís que me auxilia na clínica, a minha secretária. E é um espaço que ficou muito legal, muito Ficou aconchegante. lindo. E acho que tem, no Instituto Era, tem um pouquinho do que eu acredito, um pouquinho da minha essência. Então, acho que é isso. Perfeito. Obrigada demais. Muito viu? obrigada, foi um agradeço. papo Muito massa. muito gostoso. E, gente, fiquem ligados porque próxima semana tem mais um episódio. Valeu.